Bem-vinda e bem-vindo à nossa quinta aula. Essa aula tem como título O Olhar Artístico e Literário sobre o Povo Brasileiro. As aulas anteriores nós nos debruçamos sobre as ciências sociais, sobre a filosofia, sobre a história, a construção da história, a sociologia, como foi que o povo brasileiro foi sendo interpretado, foi sendo explicado, foi sendo pesquisado, utilizando-se as ciências sociais. Contudo, as ciências sociais, elas têm um instrumento de popularização, seu instrumento de popularização é a arte e a literatura. Porque é a partir da arte e da literatura que aquele pensamento construído nas academias, ele é traduzido e apresentado para a sociedade como uma forma de pensar, como uma forma de interpretar, como uma forma de olhar o mundo, aquela parte da população, a população como um todo, enfim, um olhar que está sendo apresentado. E essa literatura, essa arte, né, as artes plásticas, as artes, a música, elas são um instrumento muito poderoso para veicular as ideologias. Sejam as ideologias dominantes, sejam aquelas ideologias que estão se propondo a fazer alterações na sociedade, no pensamento, aquela construção daquela ideologia que está questionando a sociedade que existe, que é de vanguarda, enfim. Além disso, os artistas têm o seu talento, têm o seu olhar particular sobre um determinado assunto que está presente naquela sociedade ou está no pensamento daquela sociedade. O imaginário da sociedade é algo muito importante e é uma das correntes de estudos históricos, que é o estudo do imaginário da sociedade, é algo muito importante, porque como a sociedade se imagina, como a sociedade pensa, como a sociedade se vê e vê as demais sociedades à sua volta e como vê o próprio papel do ser humano dentro de determinada sociedade, vai determinar como que essa sociedade funciona. Então, a mentalidade, o imaginário, o estudo das mentalidades ou o estudo do imaginário, ele tem uma importância muito grande e ao escolhermos nessa aula tratar um pouco da arte e da literatura, tem este propósito de fazer vocês compreenderem a importância desse imaginário na construção da nossa sociedade. Né? E esse imaginário, evidentemente, ele tem uma dimensão racista, né? Tanto quanto os indígenas, quanto em relação aos negros. E essa dimensão racista, às vezes, se manifesta até mesmo atribuindo a outro, aquele que é objeto do racismo, determinadas qualidades que muitas vezes são caricatas, não dizem respeito o verdadeiro caráter de um determinado povo, de uma determinada etnia. Então é nesse sentido que a gente procura abordar esse assunto nessa aula. Eu queria muito pedir para vocês que, mais ainda do que nas aulas anteriores, vocês acompanhem para e passo a fala que eu estou fazendo aqui com as imagens, porque muitas dessas imagens estão muito próximas e muito relacionadas com a fala que eu estou fazendo aqui, ou então vocês podem ir parando de vez em quando, se do ponto de vista técnico tiver impedimentos ou dificuldades de assistir a imagem e ouvir a fala aqui, vocês podem ir parando e assistindo. A outra é que eu tenho alguns outros vídeos que eu estou apresentando aqui, que também seria muito importante, mas aí no momento correto eu vou estar pedindo para vocês, até se for o caso, parar
a minha fala, a minha exposição, assistir o vídeo, assistir a música que eu estou sugerindo e depois voltar, porque ela tem a função, esses vídeos, essas músicas têm a função de embasar isso que nós estamos apresentando aqui. Tá bom? Muito bem, eu queria começar então falando de uma escola da literatura, vamos começando pela literatura, que essa escola da literatura ela tem um papel muito importante aqui no Brasil, porque ela vai moldando esse pensamento e ela vai contribuindo para construir esta nova interpretação. E essa escola, evidentemente, é adaptada para a nossa realidade. Então, dentro da escola literária que eu quero começar a abordar, é o romantismo. Né? O romantismo foi um movimento artístico, político, filosófico surgido no final do século XVII na Europa e que durou até meados do XIX. Desenvolveu uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e contribuiu para a consolidação dos Estados nacionais da Europa e o absolutismo. Possuía uma visão de mundo centrada no indivíduo, supervalorizando os dramas humanos, em especial aqueles relativos aos amores trágicos e aos ideais utópicos e às tradições. Sua grande característica era o lirismo, a subjetividade, a emoção, o indivíduo. O romantismo valoriza a natureza, a nostalgia e está sempre em busca de um passado idílico, glorioso e harmonioso. Na Europa foi marcado pela idealização do período clássico e feudal. Então veja bem, essa caracterização do romantismo é muito importante para se compreender a construção ideológica do imaginário que se faz aqui no Brasil. Uma das principais características do romantismo é a busca de um passado idílico, de um passado glorioso. Sempre aquela ideia que o passado foi melhor que o presente. Isso cala profundamente nos seres humanos, porque é da nossa natureza acreditar que o nosso passado sempre foi melhor que o presente, né? Quantos de nós temos a nostalgia dos tempos de infância, dos tempos de adolescência? Às vezes, os tempos de infância e os tempos de adolescência não eram tão bons assim. Vivíamos situações difíceis familiares, às vezes vivíamos problemas financeiros terríveis, tinham problemas de relacionamento na escola, na adolescência todos os dramas da adolescência, os sofrimentos da adolescência, os amores perdidos, enfim, e vivíamos um conjunto de situações que às vezes não era necessariamente tão bom. Mas nós normalmente guardamos as boas lembranças da nossa infância e da nossa juventude e nos reportamos a essa infância e essa juventude sempre como algo bom. Né? Então, essa ideia de um passado bom, um passado feliz, um passado que foi agradável, essa nostalgia é muito forte e faz parte da natureza do ser humano. Quando essa escola literária, o romantismo, se apresenta, e ela cala profundamente naquilo que é da natureza dos seres humanos. E portanto, ela tem um papel muito importante. Mas para além da questão da literatura, e aí é importante reforçar o papel das artes da literatura, a literatura ela não é apenas uma forma de entretenimento. Ela não não se constrói apenas para produzir bons livros que vão nos agradar. Ela traduz uma sociedade. E o romantismo ele tem o papel de traduzir uma sociedade, um pensamento que naquela época acontecia na Europa, da ideia de um passado idílico, de um passado belo, de um passado glorioso.
né? Então o romantismo ele tem essa importância e ele surge justamente no momento de transição, de inseguranças naquelas sociedades europeias e, portanto, ele se constrói dessa maneira, procurando retratar, refletir, explicar aquela sociedade e garantir àquelas pessoas que é possível retomar um passado que elas entendem, interpretam como um passado que foi muito belo, que foi muito agradável, que foi muito seguro, antes de mais nada. Então o romantismo na Europa ele tem esse papel e ele cumpre esse papel. A Europa tem no seu passado, por serem sociedades construídas há muito tempo, ela tem no seu passado algo em um determinado momento em que essas pessoas podem olhar para aquele passado e dizer que aquele passado foi muito lindo, né? Então ela tem todo o seu período feudal, que não foi nada de lindo, teve coisas terríveis no período feudal, mas é possível se reportar aquele passado como algo belo, como algo glorioso, como algo seguro, como um período seguro, antes de mais nada, que é aquilo que as pessoas estavam procurando, aquela segurança.